Você tem dados dos seus clientes, nome, telefone, endereço, tudo isso é essencial para fidelizar clientes e fazer a sua loja vender mais. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos lá? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Loja Única. Aqui nós falamos das estratégias para ajudar você a unir loja física e online para alavancar as vendas, ser a primeira opção do cliente e ter faturamento de Natal todo mês. Tudo através do marketing de loja única. Eu sou Francisco Eu sou Luísa. e nesse episódio de hoje, não estranhe, a Luísa está no estúdio, estou em viagem, ele é um pouquinho diferente. A gente está aqui hoje para falar sobre dados. Talvez você já tenha ouvido aquela frase de os dados são o novo petróleo. Ou seja, os dados significa que dá para ganhar muito dinheiro com os dados. A gente vai achar petróleo na sua loja, é isso, né, Luísa? Exatamente isso, praticamente encontrar o potinho de ouro dentro da sua loja, né? Isso aí. Nós vamos mostrar durante esse episódio, então, como você pode coletar os dados, como você pode organizar os dados e como usar esses dados de forma estratégica para a sua loja crescer, vender mais, você poder fidelizar clientes. Então, para a gente começar, Lu, acho que a primeira pergunta que precisa ser respondida é: por que é importante? Qual é a importância de ter os dados dos clientes na loja? Bom, para começar, o mais importante de tudo é que você passa a conhecer o seu público. E a partir do momento que você conhece o seu público, você usa o que nós chamamos aqui de um dos sete poderes de uma loja lucrativa. Inclusive, a gente fala sobre os sete poderes dentro do programa Loja Lucrativa. Se você quiser saber mais, tem mais informações aqui embaixo. Mas assim, ó, a prova de que conhecer o público faz você vender mais, eu confesso para vocês que eu passei esses dias. Até peço desculpas antecipadamente caso alguma tosse apareça por aqui, porque estou com um momento de alergia, início de primavera por aqui. Mas eu fui em duas farmácias diferentes e na hora de pagar, ele perguntou assim para mim: qual que é o seu CPF? Eu falei lá o meu CPF, não vou compartilhá-lo aqui, mas aí veio a partir disso uma lista de produtos que eu normalmente compro com algum tipo de desconto, algum tipo de vantagem. Ou até mesmo teve uma hora ali que eu fui pagar e ele, nossa, o seu cabelo pode ficar mais bonito, as suas unhas mais bonitas, você não quer aproveitar essa vantagem? Eu pensei, gente, estão me conhecendo mais do que o que eu imaginava. E é por quê? Porque eles têm acesso ao meu histórico de compras. E a partir daí, eles vão oferecendo opções que eu podia pensar assim, nossa, nem lembrava, eu tô precisando mesmo desse Tilenol, sei lá, qualquer produto, né? Nesse caso, o Tilenol era da farmácia. Mas aí vão vindo essas opções de produtos que eu não lembrava, mas que eu normalmente consumo. Ou seja, através dos dados que a farmácia tem, o tanto que ela conhece dos clientes, ela consegue fazer ofertas, promoções, estratégias direcionadas que vão ter muito mais resultado, são muito mais assertivas. Então, a Luísa, no momento que ela foi na farmácia, se a farmácia entende e oferece produtos que ela provavelmente já comprou, tende a comprar, ela tem a chance de aumentar o ticket médio e com isso ter mais resultado. É Então, um uma vez que famoso, você. né, Francisco? É um famoso vai que cola, né? Talvez. Pode ser, pode ser. Mas é um vai que cola, não é no sentido de estar te oferecendo qualquer coisa. Está te oferecendo algo porque ela já tem dados, ela tem informação para te apresentar. Aliás, até falando um pouco sobre a questão dos dados e farmácia, é até um pouco polêmico, porque tem gente que comenta que daqui a pouco tá usando alguns dados que são um pouco sensíveis, etc. É importante lembrar que existe uma lei para isso, para regulamentar a utilização dos dados. Toda pessoa jurídica ou pessoa física que precisa coletar dados ou que coleta dados, ela precisa seguir a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Esse é um assunto até de certa forma recente, mas se a loja ou o estabelecimento ele não se adequa a essa lei na hora da coleta dos dados, na hora do uso dos dados, ela pode ser multada, ela pode ter problemas. Então, é importante você estar atento ou atenta a isso para não infringir essa lei e não ter algum problema. Basicamente, se a gente for resumir aqui, qual é a intenção dessa lei? A intenção dessa lei é organizar para que a loja, quando coleta os dados da pessoa, use para os determinados fins específicos
que esses dados sejam coletados com o consentimento do cliente, não é algo que ela obtém de forma ilícita, que ela não vai pegar essa lista e vender para alguém, para daí essas pessoas começarem a ligar e oferecer produto e coisa. Então, para tentar regulamentar isso, para que esses dados, porque afinal de contas é algo pessoal, é algo que não vai sair dando dados, dá para fazer várias coisas com os dados das pessoas. Para organizar isso, existe essa lei. A gente pode até em algum momento trazer aqui algum especialista, trazer mais sobre esse assunto. Se você acha interessante esse assunto, gostaria de saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, por favor, escreva aqui nos comentários o que você deseja. E já aproveito, né, Lu, para fazer um convite para que você se inscreva no canal, para que você dê o like aqui, porque isso é muito importante, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, para a gente poder trazer cada vez mais e mais conteúdo para você. Já se inscreve, aciona o sininho, todo aquele processo. Exato. E ó, antes de a gente falar como coletar dados, como organizar essas informações, Francisco e eu não estamos sozinhos, e é claro que vamos falar da Cabidário, parceira da Vitrine Perfeita, que é responsável por fazer projetos de lojas. Então, se você está pensando em abrir a sua loja, em reformar, entre em contato com a Cabidário, as informações estão aqui embaixo. E aí você pode ter o projeto da sua loja maravilhosa, perfeita, como também ter acesso a expositores, manequins, araras, para você conseguir expor da melhor forma o seu produto e vender mais. Então aproveita e já usa o cupom de desconto para quem acompanha aqui o podcast Loja Única. Todas as informações estão aqui embaixo. Bom, e falando sobre. Fale. Aproveita essa oportunidade, desculpa o certo delay, né? Mas aproveita essa oportunidade e passa o dado para a Cabidário de que você viu aqui no podcast Loja Única, porque isso vai te garantir o cupom de desconto. Boa, muito bom. Bom gancho, gostei desse gancho. Mas e aí, como é que se faz para coletar esses dados, né? Fica essa dúvida, qual que é o momento? Será que a pessoa botou o pé na loja, você já chega e diz, qual que é seu nome? Qual que é seu endereço? Não, vai com calma e existem momentos para se fazer isso. No exemplo que eu dei ali da farmácia, na hora de pagar, antes de fazer a emissão da nota, de fazer o pagamento, ela vem com o cupom de desconto das ofertas. Mas qual que é o momento de você fazer isso na sua loja? Quando você está conversando com a sua cliente. Então, o primeiro dado a se coletar com toda certeza é saber o nome do seu cliente, assim que ele chega na loja, porque é a informação mais importante de todas para que todo esse atendimento seja positivo. Ai, mas é besta fazer isso. Pois é, mas tem muita gente que às vezes a pessoa chega na loja e aí a vendedora fala, amiga para lá, querida para cá. Não, qual que é o nome dessa pessoa? O nome é muito importante. E aí é claro que depois disso a gente vai coletando maiores informações. Aí o Francisco tem uma sugestão aí para dar. Eu achei bem interessante o exemplo que tu falou, porque é aquelas, eu gosto dessas coisas mais absurdas, porque fica mais claro. A pessoa não entra na farmácia e a pessoa já diz qual é o seu CPF ali na porta. Não. Existe, ela chega, ela pede o produto e aí pega o CPF, porque nesse momento é um bom momento para que isso aconteça. Então, esse é só um exemplo. Existem momentos no processo, na jornada da compra do cliente em que faz mais sentido pedir os dados. Então, seja na hora do pagamento, seja na hora do caso ali da pessoa estar pedindo o produto no balcão. Então, você precisa identificar esses momentos. E até a forma como você pede os dados faz toda a diferença. Então, Total. imagina numa loja de roupa. A Luísa foi lá na loja de roupa e aí chega no caixa e a pessoa pergunta assim: Você já tem cadastro aqui na loja? Aí a Luísa vai pensar assim: tô com pressa, vai dar 2 minutos que eu tenho que ficar dando meus dados aqui. Eu acho que não, mas deixa assim que. Pronto, já ficou difícil de conseguir, porque o cliente já viu ali um obstáculo. É uma coisa chata dar os dados. Agora, se no lugar disso, eu ali, né, tô atendendo a Luísa, eu pego e pergunto: Luísa, qual que é o teu CPF mesmo? Deixa eu ver se você já está cadastrada no nosso sorteio. Eu Opa, vou que dizer, opa, negócio é esse? sorteio, benefício, vou ganhar alguma Ou, coisa? exato. Ou então, Luísa, peraí, me confirma aqui só o teu telefone que eu quero poder te mandar os benefícios para a sua próxima compra. Então, por quê? Ponto importante. Então, a forma como você pergunta faz toda a diferença e principalmente o que
o cliente vai ganhar com isso? Porque ele está te dando os dados em troca de alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um benefício, um cashback, um sorteio, um presente que ele vai ganhar, um acesso a uma lista VIP, enfim, várias possibilidades aqui que fazem toda a diferença na hora de conseguir os dados do cliente. E olha como é diferente quando as perguntas para coletar esses dados, ela funciona muito mais como uma conversa entre amigas, entre amigos, entre pessoas, do que um questionário. Nome, Tá? CPF, endereço, nananã. É aquela coisa assim, você já tem cadastro aqui com a gente? Ah, não. Então só me confirma aqui, qual que é o teu, qual que é o teu telefone para você ganhar isso? Para que você ganhe isso, né? O para que o endereço para que a gente possa entrar a sua data de nascimento, para que a gente possa te mandar um presente no mês do seu aniversário. Tu vai sempre oferecendo algo em troca daquela informação, porque a pessoa não vai ficar respondendo o questionário se ela não vai ter nenhum benefício em troca. E a forma mais fluida de fazer isso é muito boa. Se você, por exemplo, sabe que essa pessoa não tem cadastro, é a primeira compra dela, essa conversa fica mais assim. Se você já conhece essa pessoa, mas quer ver se está tudo atualizado, do tipo o endereço, o telefone, se não mudou, você já dá a informação que você já tem para confirmar. Então, por exemplo, Francisco, o teu telefone segue sendo XYZ? É, sim. Então fica mais fácil ele só dizer ou dizer não, mudou, e daí ele já te dá o novo e você já atualiza. Fica Ou mais um até, bate-papo, né? ou até perguntar qual é o teu telefone atual. Então, isso talvez até seja mais eficaz. O importante aqui no resumo da ópera é a loja precisa ter um processo para a coleta dos dados. Então, vou dar um exemplo. A nossa aluna Clarice, ela fez um circuito de vendas de aniversário e ela criou um sistema onde ela precisava atualizar os cadastros de WhatsApp dos clientes e também ela queria pegar os WhatsApp de novos clientes. Então, primeiro, ela trouxe muita gente nova para a loja, porque ela fez todo um circuito planejado com esse objetivo. Esse é um primeiro ponto. E depois disso, ela tinha uma estratégia onde ela dava um benefício extra para o cliente, para aquele cliente que atualizava o WhatsApp. Todo mundo deu o WhatsApp, porque todo mundo tinha interesse em participar do sorteio, enfim, do que ela criou lá. Então, esse é o primeiro ponto. Você organiza um processo, organiza uma estratégia, treina a equipe para que essas pessoas peguem esses dados, porque você vai usar esses dados em todos. Uma vez que você tem o telefone, o nome, o endereço, a data de nascimento, você pode fazer várias ações diferentes. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desse episódio. E assim, quais dados coletar? Não é coletar dado por coletar dado, preciso completar as caixinhas do meu sistema que eu inventei e lá eu preciso saber qual que é o tipo sanguíneo da pessoa. Será? Vem de sangue? Precisa? Não, né? Então, assim, é importante você saber quais são os dados necessários. Então, o básico: nome, telefone, e-mail, endereço, data de nascimento. Com certeza essas informações aqui são importantes porque nome para chamar a pessoa, telefone se ela quiser que você se comunique com ela pelo WhatsApp. Talvez até o Instagram como uma forma de contato. Ou, no caso do telefone pegando o gancho aqui, você pode pegar o telefone e aproveitar e fazer um segundo passo e confirmar. Você aceita receber ofertas através do WhatsApp? São duas coisas diferentes. Eu preciso ter o telefone da pessoa, mas eu preciso da autorização dela para não ficar jogando spam no celular dela e ela ficar braba comigo. O e-mail, por exemplo, eu posso coletar, mas se daqui a pouco a loja nem tem ainda o sistema de e-mail, daqui a pouco nem faz muito sentido, né? Então, o importante é o que a Luísa está falando ali. Use dados que você vai, colete dados que você vai usar de fato. Não Exato. interessa, sei lá, saber quantos cílios, qual é a cor preferida, necessariamente não
Talvez a cor até seja uma informação interessante, Mas mas aí é que tá, ó, daí tem um outro detalhe, né? Não necessariamente às vezes você precisa perguntar algumas informações para cliente. Você pode começar a pegar essas informações a partir do que ela comprou. Ah, essa cliente aqui ela é G, essa cliente aqui ela é P, essa cliente aqui gosta de tais. Então é bom que você entenda qual que é o estilo dessa cliente, como é que foi esse atendimento para que o CRM, os dados, né? Ajudem você a ter mais informações para quando essa pessoa chegar. E aí é aquela coisa assim, tem informações que de fato vão ser utilizadas. Então, por exemplo, data de nascimento é essencial para quando a gente fala de criança. Por quê? Criança de 2, de 6, de 10 vai mudando. Será que essa criança ainda é? A gente eu até falei sobre isso em outro episódio do podcast, de como cadastrar as crianças, porque vai sabendo de acordo com a idade quais são os personagens do momento, quais são as informações, e aí você consegue direcionar mais a sua ação, o seu circuito de vendas. E além disso, por exemplo, até uma coisa que eu lembrei aqui agora: o meu cabeleireiro usa um dado que ele não precisa me perguntar, desculpa, mas ele usa para conseguir vender, que é me avisar que faz 2 meses que eu não cortei o cabelo, por exemplo. olha aí. Então tem uma diferença, tem aquele dado que você pede a informação do cliente e tem o dado que você consegue coletar a partir da venda. São duas coisas distintas e super importantes. Então, por exemplo, o nome, o telefone e o endereço você vai precisar que o cliente informe para você. Mas o produto que ele comprou, quanto ele gastou na loja, o tamanho do produto, isso aí é uma coisa que você pode organizar sistematicamente. Eu lembro aí agora aquilo de um exemplo, a gente fez uma ação que a gente faz com marcas, shoppings, enfim, que foi a Blitz das vitrines. E a gente visitou uma loja em Canoas chamada Embecadinhos. E eles tinham um processo que eles compartilharam com a gente que era muito legal, aonde eles organizavam os dados após o atendimento. Olha aí de novo o processo, certo? O processo, a pessoa entrava, ela era atendida, quando acabava, fazia parte do processo da pessoa que atendeu, preencher as informações sobre por que que o cliente veio, o que que o cliente levou, quais produtos ele estava buscando, se ele encontrava, eram várias perguntas, mas olha a importância disso. A partir desses dados, a loja começa a ver, tem gente que está procurando o produto X, eu não tenho o produto X, eu vou começar a trazer. Por quê? Porque não foi uma, foram 10, 20 pessoas que pediram sobre isso. E aí, com esse dado, eu consigo ter um mix de produtos que atende a demanda dos clientes que estão chegando ali na loja. Então, E aí tudo eu, isso é bem importante. desculpa, e aí eu posso até, peço desculpas aqui pela tossezinha, mas assim, o que acontece é que eu também posso perceber, nossa, um produto que é básico e eu parei de ter. Opa, peraí, que eu não tenho mais um blazer preto, eu não tenho mais um blazer branco. Teve uma das minhas primeiras clientes, ela tinha essa dificuldade, ela comprava muitos produtos super estampados. E várias vezes eu tava lá atendendo e era muito difícil de arrumar a loja, isso tem até a ver com visual merchandising. E ela não tinha os produtos básicos. Eu falava, compra isso, porque não é uma, são várias clientes vindo atrás e pedindo esse tipo de produto para ti. E aí tu vai percebendo a partir desses atendimentos. Então, por que que eu estou perdendo a venda? Porque eu não tenho um produto que, opa, talvez ele seja um produto que é essencial de eu ter na loja, por exemplo. Até para saber se uma ação que você fez de anúncio, uma ação que você fez na vitrine, será que isso está trazendo resultado de fato? Nesse caso aqui, nesse exemplo, dá para descobrir isso. O produto que estava na vitrine foi o que trouxe o cliente para a loja, o anúncio que foi feito usando tráfego pago foi o que trouxe o cliente para a loja. Tudo isso é super importante. Então, o importante é que você, enfim, a gente falou bastante aqui sobre como coletar os dados, aí entra a etapa de como organizar esses dados. Então, você pode organizar através de uma simples planilha do Excel, do Google Planilhas, que é gratuito, você pode se organizar a partir disso. Eu não sou muito fã do caderninho,
mas é um processo que você pode É um começar. processo que é fácil, mas ele dá mais trabalho depois, porque vai ter que completar no caderno para depois passar essas informações lá pro computador. Então, dependendo, já cria uma planilha no Excel e só vai colocando lá nome, telefone, quer ou não contato com o WhatsApp, e aí você consegue ir organizando a partir disso, ou um sistema mais complexo, né? E o grande problema do caderno especificamente é que é difícil fazer filtros. Então, Hum. você pegar os dados e analisar ele em conjunto, você acaba tendo muito mais dificuldade de fazer a análise dos dados. Mas tudo bem, é melhor que nada. Então, tem outros sistemas muito mais robustos, CRM, que você pode ter para fazer uma análise, para fazer um acompanhamento. E tudo isso você vai organizando. Se você ainda não faz nada de coleta de dados, comece agora. Acabou esse episódio, você já vai começar a organizar a forma de coleta de dados aí na sua loja, porque isso faz toda a diferença. Isso vai trazer muito mais vendas, você vai entender o seu cliente. A gente já falou sobre isso aqui, né? E até vai criando processos. Então, por exemplo, assim, tem um processo que já está rodando, qualquer nova funcionária que entrar na loja, ela já entra nesse processo, ela já sabe o que ela precisa fazer. E isso é muito importante, porque já direciona as ações. E assim, E claro que, desculpa, não, só tá tudo bem. o delay acaba interrompendo. Não nos ofendam aqui nos comentários, porque volta e meia a gente acaba se atrapalhando. Importante que eu ia dizer, nem todo mundo vai ter todo esse tempo do mundo. Meu Deus, a minha loja tem muita gente, eu não vou conseguir ficar fazendo. Então, menos é mais. Faz o básico, foca naquilo que é mais importante. Mas se a loja daqui a pouco não tem tanta gente e você consegue organizar isso, colete mais dados. Use isso a seu favor. A Então, isso é própria, importante. a própria Empecadinhos, a Valéria e a Ingrid compartilharam com a gente que quando a loja tá naquele vucu-vucu, elas pensam assim, tá, eu não vou conseguir, eu atendi 10 pessoas, eu não vou lembrar das 10, mas de 5 eu já lembrei. Opa, então já é alguma coisa, melhor do que nada. Então, é saber usar essas informações. E assim, gente, de novo, não é coletar dado por coletar, sabe? Não é ter dados, dados, dados. Não, é ter o dado que vai ajudar você a ter resultado. Porque dado por dado não vai virar petróleo, é só mais uma informação que não leva nada a lugar nenhum. Agora, se você pega essas informações, cria os filtros. Que daí o Francisco, de fato, quando se tem uma planilha, você consegue saber, olha, eu tenho 100 clientes de 25 anos e 5 de 40. Opa, então eu tenho que focar nas de 25 porque eu tenho mais clientes. Então você começa a estudar essas informações e a direcionar a sua comunicação. E a partir disso você cria circuitos de vendas específicos para esse público ou específicos a partir, por exemplo, de produtos que você tem na loja. Calça jeans. Nossa, tô com muitas calças jeans 34. Será que eu tenho público para isso? Vou direcionar uma comunicação, vou fazer um circuito de vendas para esse público. E o que que é o circuito de vendas? É uma comunicação com início, meio e fim para vender um determinado produto para um determinado público. A gente fala mais sobre isso no workshop para lojas. As informações, inclusive, estão aqui embaixo e lá a gente mostra para você o passo a passo, os 4 passos para você criar os seus circuitos de vendas na sua loja e a partir disso aplicar o marketing de loja única e ter faturamento de Natal todo mês, sem precisar ficar fazendo liquidação ou procurando novos produtos, é saber trabalhar com o que você já tem na sua loja. Então, aproveita que é um workshop gratuito. O link está aqui embaixo, é só você fazer sua inscrição e descobrir como aplicar essa estratégia aí na sua loja. Falando sobre o circuito de vendas, eu estava lembrando aqui, em alguns momentos você pode, uma vez que você tem os dados, uma vez que você sabe mais sobre o seu cliente, você pode começar a fazer algumas ações que são estratégicas específicas para um grupo de clientes. Por exemplo, uma lista VIP. Nossas alunas fazem muito isso. Então, a loja está lá com toda a comunicação, está tudo acontecendo, vida normal acontecendo na loja. Mas, para os clientes VIP, existe algo especial. O VIP tem algum benefício. Então, lá no grupo VIP pode estar acontecendo uma oferta específica, uma oportunidade diferente, um desconto, uma promoção, algo que daqui a pouco a loja não quer ficar com aquela fama de loja de promoção. Então ela não quer ficar tendo que anunciar promoção o tempo inteiro, mas ela pode fazer uma promoção
para o grupo VIP. Por quê? Porque ela coletou os dados, organizou, tem uma estratégia voltada lá, e aí, além de ela não ficar com essa fama de loja de promoção, ela ainda beneficia aqueles clientes que são os melhores clientes, que são os clientes VIP. Então, tudo isso vem a partir da estratégia que você aplica na sua loja, uma vez que você tem as informações e conhece bem o público. Isso faz toda a diferença para a loja ter resultados. Inclusive, essa confusão entre promoção e liquidação já foi assunto no episódio 3 aqui do podcast. Olha aí, ó, boa memória. Eu não lembrava qual era o episódio. Eu sabia que a gente já tinha falado sobre isso. Mas É. assim, ó, até eu comentei sobre o meu cabeleireiro, depois eu tive minha crise um pouquinho aqui de tosse, mas o que que ele faz? E ele manda uma mensagem que às vezes é divertida, às vezes não é divertida, só dizendo, olha, tem que cortar o cabelo e tudo mais. Mas assim, ó, outra informação que é importante você saber e até para gerar algum tipo de movimento na loja é mandar um presente, um cupom de desconto ou até uma flor para sua cliente no dia do aniversário dela. Quem não gosta de ser mimada? É impossível uma pessoa. E o melhor jeito para que não fique aquela coisa de babação de ovo, digamos assim, para você tratar bem a sua cliente é lembrando dela no dia do aniversário dela, dando algum benefício para ela ou simplesmente fazendo que ela lembre de você. Então, assim, essa é uma informação interessante de se guardar para fazer ações e também para conseguir direcionar ali. O Francisco falou muito bem, lista VIP, very important people. Então, pessoas muito importantes que podem ter acesso, por exemplo, à nova coleção vão estar ali nessa lista VIP. E as pessoas elas estão sedentas por esse tipo de comunicação, mas sempre lembrando, né? Tenha essas pessoas na lista VIP, mande as informações pelo WhatsApp com o consentimento de quem vai receber. Porque eu sou a campeã de ficar recebendo de várias marcas. Olha, tem desconto, tem não sei o quê. E muitas vezes eu acabo bloqueando o número porque eu não tô afim, eu já pedi que eu não quero saber. Eu quero ir atrás. No meu caso, talvez eu até seja um pouco mais arisca, não sei, mas eu não quero este contato só para ficar recebendo informação ou até quando manda um monte de imagem pesada pro meu celular, e aí eu penso, gente, mas eu era uma época que eu nem tinha casa e eu recebia de uma loja de decoração. E eu falava, gente, os arquivos pesadíssimos, eu não quero saber de banqueta agora. Eu tô em outra É. fase da vida. Bom, duas coisas que eu pensei a partir disso. Primeira, que tem uma forma certa de se comunicar através do WhatsApp. Tem um treinamento chamado WhatsApp para Lojas que nós fizemos aqui na Vitrine Perfeita, que é bônus para quem se inscreve no programa Loja Lucrativa, dependendo da época que você se inscrever, por exemplo. E lá você vai entender o jeito certo de fazer isso. O segundo ponto que eu lembrei é o seguinte: muita gente talvez esteja pensando assim, ai, mas eu acho tão clichê, tão sem graça esse negócio de mandar mensagem no dia do aniversário. Pois é, você não manda, mas aí todas as grandes marcas mandam. Todas elas, tá? Porque uma vez que cadastrou, a grande marca vai lá e manda, porque quem não é visto não é lembrado. E aí você está perdendo uma grande oportunidade de você se diferenciar de uma grande marca. Por quê? Porque a grande marca manda aquela mensagem meio padrão mesmo e a pessoa já sabe. Daqui a pouco ela desconsidera isso. Mas você que daqui a pouco tem uma loja menor, pode fazer algo muito mais personalizado, muito mais voltado para aquela cliente e que ela vai levar em consideração pensando assim, nossa, essa pessoa aqui não mandou só uma mensagem automática para mim, ela pensou, no meu caso, ela realmente está me parabenizando. E Ela aí lembrou de você mim. você se diferencia de uma grande marca, porque o grande problema é você querer bater de frente. A grande marca faz isso e você daqui a pouco não está fazendo porque está com uma crença limitante aí de que vai incomodar o cliente. Não, faz tudo, tá tudo dentro do jogo, tá tudo certo. Se você pegou os dados, se o cliente autorizou, é isso aí, tem que fazer mesmo, porque senão você vai ficar perdendo oportunidades. Outra pessoa vai fazer essa ação no seu lugar. E é aquela coisa, toda oportunidade que você perde de se comunicar com o seu cliente é que você está perdendo oportunidade de vender para o seu cliente. Então, não deixe de fazer ações que você, talvez, na correria do dia, deixa, mas tá deixando de ser lembrado, deixando de fazer vendas. Outro caso muito importante, né? Você tem os dados do cliente. A partir disso,
É aquela história, como organizar, como coletar, como organizar e como usar esses dados. Como você vai usar? Você vai fazer ofertas de produtos complementares. O exemplo que a Luísa deu do cabeleireiro, mas não tem nada a ver, eu não consigo fazer isso na minha loja. Vamos supor que você tem uma loja de suplementos e você sabe que o cliente comprou um suplemento que vai durar mais ou menos 30 dias. O que que você pode fazer daqui 30 dias? Óbvio, lembrar o cliente que ele pode comprar com você de novo, que ele tem um benefício para fazer uma segunda compra, criar um plano de fidelidade, enfim, dá para fazer tantas coisas, a gente começa. O importante é você pensar como eu vou usar esses dados. Eu quero fazer o cliente voltar, eu quero aumentar o ticket médio, eu quero organizar, eu quero criar uma lista VIP. Tudo isso fica mais claro, mais fácil, mais organizado através dos circuitos de vendas. A gente já falou para você, se você quiser aprofundar sobre esse assunto, dá uma olhada ali no workshop para lojas. Mas assim, ó, resumindo, comece, mesmo que seja pequeno, comece. Comece a coletar esses dados e assim, ó, não é lá completar a planilha e deixá-la lá. Estude essa planilha. Veja quais são as possibilidades a partir do que você tem na loja. Use ferramentas simples, então, uma planilha de Excel que você pode botar os filtros, ou quem sabe se você já tem um sistema, usar esse sistema, mas, de novo, completar e usar essas informações. Respeitar a lei de proteção de dados, a LGPD, porque você não vai querer nenhum tipo de problema Multa. assim, de problemas já estamos bem, né? Não precisa achar outro, é só respeitar e fazer bom uso dessas informações e, claro, criar circuitos de vendas a partir dessa coleta de dados, porque você vai direcionar a comunicação para o seu público para que ele pense assim. Indiretamente ele vai pensar: nossa, essa loja entendeu o que eu queria. Nossa, essa loja tá lendo o meu pensamento. Praticamente, né? Porque se você está entendendo e estudando esses dados, com certeza você vai chegar no cliente muito mais pronta para conseguir vender para ele ou Então ela. é isso aí. Dados é o novo petróleo. Coloca aqui embaixo um like se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, se te trouxe boas ideias. Escreve aqui nos comentários o que que você, qual o principal sacada, qual o principal insight que você teve desse nosso bate-papo à distância. E a gente se vê no próximo episódio, certo, Luísa? Combinado. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio aqui do podcast Loja Única. Tchau, tchau.